Boa noite, pessoal! Aqui é o professor Lucas e na aula de hoje vamos falar sobre a regra de L'Hopital. Mais especificamente, entenderemos nessa aula quais são os limites conhecidos como formas indeterminadas e como se aplicar a regra de L'Hopital. Bem, a regra de L'Hopital é uma técnica que estaremos utilizando para nos auxiliar a solucionar limites que estejam na forma indeterminada. Mas o que seria essa forma indeterminada? Bem, esse é o nome que damos para limites que estejam em uma das formas apresentadas a seguir. Estejam bem atentos a esses tipos de limites, pois todos eles podem resultar nos mais variados resultados, como também podem acabar não existindo. Tomem cuidado também para não julgar limites que são determinados como indeterminados. Por exemplo, um limite que caia na forma mais infinito resultaria em um limite que tende a mais infinito. Da mesma forma, um limite que caia na forma menos infinito resultaria em um limite que tende a menos infinito. Vamos então finalmente conhecer a regra de L'Hopital. Considere o limite de x tendendo a de f de x sobre g de x, com f e g sendo funções deriváveis em a e que o limite de f e g quando x tende a a são ambos iguais a zero ou ambos tendem para infinito, podendo cada uma delas individualmente irem para positivo ou negativo infinito. Quando isso ocorrer, pela regra de L'Hopital, temos que o limite de x tendendo a de f de x sobre g de x será igual ao limite de x tendendo a de f' de x sobre g' de x, que são as derivadas das funções f e g. Dado isso, considerem o seguinte problema. Calcule o limite de x tendendo a 1 de x² menos 1 sobre x menos 1. Seja f de x a função x² menos 1 e g de x igual a x menos 1. É fácil verificarmos que f e g são funções deriváveis em x igual a 1, e temos que ambas as funções tendem a zero quando x tende a 1, permitindo a aplicação da regra de L'Hopital. Calculando a derivada das funções f e g, obtemos que f' de x é igual a 2x e g' de x é igual a 1. Utilizando a regra de L'Hopital, o limite que inicialmente era indeterminado do tipo 0 sobre 0, agora é um limite de fácil resolução, permitindo obtermos de modo direto que a solução de nosso problema é igual a 2. Vamos agora tratar de um problema mais interessante. Considere o limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x. Notem que este limite está na forma indeterminada, pois é do tipo 1 elevado a infinito. Mas esse tipo de limite não permite a aplicação direta da regra de L'Hopital, já que somente podemos utilizá-lo nos limites do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Ou seja, será necessário realizar algumas manipulações na função sendo avaliada antes de utilizarmos os conceitos estudados nessa aula. Seja então f de x igual a 1 mais 1 sobre x elevado a x. Recordando as propriedades de logaritmo e manipulando a expressão, é possível reescrever f como apresentado a seguir. Vamos agora calcular o limite de f quando x tende a infinito, recordando também que o limite de um número elevado a uma função é equivalente a esse mesmo número elevado ao limite da função, chegando então na seguinte relação. Agora, notem que os limites das funções, tanto no numerador quanto no denominador, tendem a zero, ou seja, temos um limite do tipo 0 sobre 0, permitindo então a aplicação da regra de L'Hopital. Seja g de x a função no numerador e h de x a função no denominador, derivando propriamente, obtemos as seguintes funções para g' de x e h' de x. Logo, nosso limite inicial, que manipulamos para que possa ser aplicada a regra de L'Hopital, será equivalente ao seguinte limite. Simplificando a função, dentro do limite e em seguida avaliando seu valor quando x tende a infinito, temos que o resultado do limite inicial é igual a e, o número de Euler. Esse limite que acabamos de ver é conhecido como limite fundamental exponencial. E assim encerramos esta aula de hoje. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.